Uma parte importantíssima dos estudos no tarô é entender um pouco sobre o comportamento de cada um dos arcanos maiores. Não é uma obrigatoriedade, mas é algo que pode acrescentar muito nos seus estudos. Então, hoje a gente vai falar sobre o aspecto comportamental dos arcanos maiores. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo Aspectos Comportamentais dos Arcanos Maiores. Na parte 1 a gente falou sobre o Mago, a Papisa, a Imperatriz, o Imperador e o Papa. Então, caso você queira entender um pouco mais sobre como esses arcanos se comportam, eu te convido a assistir. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. E aí você volta aqui depois. Ou caso você já tenha assistido esse, hoje a gente vai falar um pouco sobre os enamorados, o carro, a justiça, o eremita e a roda da fortuna. E essa parte do aspecto comportamental não é realmente uma obrigatoriedade, ou a gente precisa saber disso da mesma forma que a gente sabe e entende a estrutura do arcano, mas é interessante entender um pouco sobre o aspecto comportamental justamente porque isso ajuda a definir melhor tanto um consulente ou quando a gente está falando sobre uma terceira pessoa dentro de uma mesma tiragem e assim por diante. Então é realmente entender como que esse arcano ele se comporta na sua prática. Da mesma forma que a gente tem planos dentro de uma leitura de tarô em um sentido de como que esse arcano se manifesta no sentimento, como que ele se manifesta na ação, no mental, no material, a gente também pode entender um pouco mais e dar maior profundidade quando a gente entende um pouco sobre o aspecto comportamental. Então, bora lá? E aí, para falar sobre os enamorados e para dar início ao vídeo de hoje, a gente entende que enamorados é aquela carta que vai falar muito sobre idealizar. Então, enamorados é a carta que geralmente a gente liga a questões da dúvida, a questão do fechar acordos. Sim, quando a gente fala mais sobre a estrutura ali do arcano, a estrutura da carta. E aí a gente entende que enamorados é a ideia da idealização, justamente porque quando se tem mais de um caminho para tomar, é muito comum que a gente queira fazer a escolha certa, que a gente queira ir para o melhor caminho, ir para um caminho que seja extremamente assertivo. Então, da mesma forma que a gente consegue entender que enamorados têm aquele aspecto comportamental extremamente versátil, porque ele consegue se comunicar com diferentes pessoas em diferentes nichos e ele consegue ali ter uma grande versatilidade, maleabilidade nessa questão da comunicação. Inclusive, quando a gente observa algum tarô clássico, como por exemplo o tarô de Marsella, a gente vai perceber que nós temos uma pessoa se comunicando com outras duas ou tomando uma escolha, tomando um caminho. Então a gente consegue entender que talvez os enamorados não necessariamente seja a pessoa do centro, talvez pode ser a pessoa da direita ou a pessoa da esquerda, quem é realmente o consulente ou quem é essa pessoa que está presente ali dentro das cartas. Então, quando a gente vê cartas que tem mais de uma pessoa, está acontecendo uma interação, a gente facilmente entende que esse aspecto comportamental ele fala bastante sobre essa ideia da comunicação, que fala sobre essa ideia da versatilidade, do conseguir se adequar em vários lugares, mas também a gente vai trazer aquela ideia bem crucial da dualidade em enamorados. Então a gente facilmente fala de uma pessoa extremamente indecisa, de uma pessoa que idealiza muito porque ela quer sempre tomar a melhor atitude, ela quer sempre tomar o melhor caminho. Às vezes é aquela pessoa ali em cima do muro, que tem esse aspecto comportamental de que você fala, e aí a gente vai no lugar X ou no lugar Y, e aí a pessoa fala, decide você, e ela nunca toma uma atitude de fato. Então a gente tem essa questão ali de não necessariamente ser uma falta de atitude como Papisa, por exemplo, que a gente já falou na parte 1, justamente porque Papisa é uma carta que ela pensa muito e ela fica ali muito naquela ideia de não querer expor aquilo que pensa, expor aquilo que sente, diferente de enamorados, que mantém essa versatilidade, mantém as boas relações, que mantém ali uma boa comunicação com todos, mas é muito fácil se manter sempre em cima do muro, porque não se permite ter uma escolha errada. Para falar do carro, é importante que a gente sempre observe
como que essas figuras estão postas dentro da carta, porque no final das contas tudo anda em conjunto, né? Então a gente vai falar ali sobre várias pessoas na carta dos enamorados. No carro é importante a gente observar que ele está numa postura mais acima, que ele está naquela postura de estar tendo uma longa visão, de estar sendo visionário. Então o que a gente observa nessa questão do aspecto comportamental? Uma pessoa que age exatamente como o carro, ela vai ser aquela pessoa que vai ter iniciativa, que vai prezar pelo movimento, que não vai conseguir ficar parada, que vai saber aquilo que quer, é aquela pessoa que vai ter uma boa comunicação, mas não necessariamente porque ela é extremamente comunicativa, mas talvez porque ela precise ter uma boa comunicação com o outro justamente para alcançar aquilo que ela deseja. Ela preza por essa ideia de estar sempre em movimento, é essa pessoa que vai ter esse poder de conquista, é essa pessoa que vai ter esse poder ali de liderança. Então, não necessariamente seja um cargo de poder dentro de uma empresa, ou não necessariamente seja algo extremamente fechado numa caixinha, mas sim no próprio grupo de amigos, por exemplo. A gente vai ter aquela pessoa mais líder, a gente vai ter aquela pessoa ali que toma as rédeas da situação, e aqui a gente observa exatamente de uma forma bem pela questão da simbologia da carta. É o carro, e aí alguém está dirigindo esse carro, está tomando essas atitudes, está tomando as rédeas da situação. Então, quando a gente fala de carro e aspecto comportamental, a gente fala sobre aquela pessoa que sabe exatamente aonde ela quer chegar e ela tá sempre naquele movimento, ela tá sempre em constante processo. Isso quer dizer perfeição? Não necessariamente. Isso pode muitas vezes ser aquela ideia da pessoa se perder um pouco no caminho, depois ter que retomar. Então, a gente fala também sobre esses processos, mas a gente fala sobre essa questão de energia, de querer estar sempre fazendo algo, de estar sempre à frente. Ou ainda às vezes a gente fala sobre uma pessoa que não necessariamente consegue dividir uma tarefa porque ela quer estar sempre na liderança. Claramente é diferente de imperador. Imperador não divide as suas coisas. Carro divide, delega tarefas, mas muitas vezes tem também essa necessidade de controle, tem essa necessidade de apego. A gente tem apego tanto em imperador, a gente tem apego em carro, a gente tem apego em diabo, e são níveis de apegos diferentes. Então, aqui nessa questão do carro, a gente fala muito sobre esse aspecto comportamental de iniciativa, de saber aonde se deseja concluir. E aí uma pessoa que se porta como carro, ela sempre vai querer estar no domínio das suas situações. E antes que você fale, mas então quer dizer que quem age como carro tá sempre passando por cima de todo mundo? Não necessariamente, isso é muito mais diabo, que é essa questão da ambição de chegar a algum lugar. A gente tem aspectos de estar passando por cima do outro quando a gente fala em carro, mas não necessariamente sendo antiético ou não necessariamente passando ali por cima de seus princípios. É muito sobre aquela questão de estar sendo mais individualista, mas não necessariamente estar afetando o outro ou coisas nesse sentido. Para falar sobre a justiça, a gente começa a entender que justiça não necessariamente é uma pessoa extremamente equilibrada, e aí é um primeiro ponto que eu gostaria de tocar, justamente porque facilmente a gente liga com aquela ideia do equilíbrio, que a gente liga com a ideia de ser uma pessoa extremamente justiceira, e isso não necessariamente existe no tarô, porque os arcanos eles vão ter nuances diferentes, eles vão ter fraquezas, eles vão ter potenciais, e justiça está muito mais ligada a pessoas que são extremamente frias, mas que elas conseguem lidar ali de uma forma mais racional acerca dos problemas, acerca das coisas que estão em xeque. Nem sempre elas vão ser pessoas que vão super se empolgar quando surge uma nova oportunidade, e também vão sempre estar mediando muito bem se aquilo ali vale a pena ou não vale. Até quando a gente observa a simbologia da justiça, a gente vai observar que ela está segurando uma espada.
espada, e essa espada serve justamente para o corte. Então a gente fala sobre essa questão de estar tendo a língua igual um chicote e de estar sendo essa pessoa que vai ser muito mais racional e que vai ser muito mais fria, que muitas vezes não vai ter medo de concretizar justamente por conta dessa espada, que vai ali mediar se aquilo ali vale a pena na vida dela ou não e cortar muitas vezes de forma extremamente rápida. Então, quando a gente fala de justiça, a gente fala facilmente sobre esta parte comportamental muito mais racional do que emocional. Então, enquanto a gente tem arcanos que eles são muito mais sentimentais, eles agem muito mais com essa parte emocional, como louco, ou ainda como uma roda da fortuna, ou até diabo em alguns aspectos, a justiça ela tá mais para essa ideia ali da insensibilidade, da imparcialidade, justamente porque ela acaba sendo muito mais racional. Então a gente tem de um lado ela segurando uma espada e do outro uma balança, que significa esse equilíbrio, mas não necessariamente seja sobre ser uma pessoa extremamente equilibrada, mas muito mais sobre ser uma pessoa imparcial na sua vida no geral e em como ela leva ali as suas relações e as suas situações cotidianas. E se você não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue ter um contato muito mais direto comigo, interagir nas caixinhas de perguntas e ainda marcar a sua consulta de tarô, caso você tenha esse desejo também. Te espero por lá. E para falar de eremita, aqui a gente vai ter uma simbologia na carta de solidão, e não necessariamente isso sendo algo ruim, mas a gente fala facilmente sobre aquela pessoa que ela vive muito mais no tempo dela. Então é aquela pessoa que é muito mais rotineira, que muitas vezes tem muitas práticas sozinha, que fala e faz coisas que cabem muito mais para ela e que não se importam muito com a vida ao redor. Então a gente vai ter aqui muito esses aspectos de rotina em volta, mas diferente de Papa, que aí Papa a gente fala ali sobre uma pessoa que não gosta de inventar muita moda. Eremita é aquele aspecto comportamental muito mais de não ter pressa de atingir aquilo que se deseja e de ir fazendo muito aos poucos e de muitas vezes a gente ter ali aquela pessoa que ela vai vivenciando as coisas no tempo dela. Então, eremita, quando é olhado muito mais de fora, a gente tem essa ideia de que é uma pessoa chata, muitas vezes é uma pessoa chata mesmo, não tem muito o que fazer, mas é justamente por isso, porque geralmente é essa pessoa que está ali muito mais acostumada com a sua própria forma de viver, com as suas próprias ideias, e aí por isso que ela acaba levando essa vida um pouco mais solitária, mesmo que ela tenha outras pessoas ao seu redor. E aí, para falar sobre Roda da Fortuna, aí aqui a gente vai falar muito sobre aquelas pessoas que são extremamente imprevisíveis e que elas oscilam muito, tanto nos pensamentos, tanto nos sentimentos, que muitas vezes não sabem necessariamente o que quer. E aqui a gente vai falar sobre movimento também, da mesma forma que a gente fala sobre carro e essa energia de querer estar em constante movimentação, ou ainda louco e esse desprendimento. Em Roda da Fortuna a gente fala também sobre essa ideia de estar sendo intensa. Então quando a gente fala sobre essa pessoa que tem esse aspecto comportamental Roda da Fortuna, que é uma pessoa que está muito feliz, aí ela vai estar extremamente feliz e tudo o que acontece na vida é um grande mar de rosas e é muita alegria. E da mesma forma quando ela está triste, então quando ela está triste ela vai estar extremamente triste, extremamente no buraco. Por quê? Porque quando a gente vê a simbologia da Roda da Fortuna, a gente vai ter essa ideia de que o que uma hora está em cima está muito em cima, muito no topo, que a hora tá embaixo vai estar muito embaixo, muito lá no buraco. Então a gente vai ter essa ideia ali de constante movimento. Então facilmente a gente fala sobre aquela pessoa que não necessariamente tem um objetivo, assim como o carro, mas sim sobre aquela pessoa que vive mais
o que a vida traz. E aí em Roda da Fortuna a gente fala também sobre essa questão de viver ali o destino, né? Então, quando a gente fala sobre a pessoa estar recebendo muitas oportunidades e muitas coisas agradáveis, ela vive aquilo intensamente. E quando ela não está bem porque não surgem oportunidades, ou seja lá o motivo, aí ela vai estar extremamente mal. E por isso que a gente fala sobre essa imprevisibilidade dos seus sentimentos, da sua mentalidade, de não saber aquilo que se deseja, porque é muito a ideia de dançar conforme a banda toca. Então o vídeo dessa semana foi esse. Caso você ainda não tenha assistido a parte 1, no qual eu falei dos 5 primeiros arcanos, você pode assistir agora, o link vai estar nos cards e na descrição. Te espero por lá. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim o YouTube te notifica todas as terças-feiras quando saem vídeos novos. E comenta aqui embaixo também o que você achou, e assim a gente consegue bater um papo. E eu te vejo no próximo vídeo também. Tchau! E agora? Agora a gente fala de Eremita. Tá gravando? Recording. Sim. Tem que fazer o final do vídeo, né? Não coloca essa parte dessa vez que vai parecer que eu monto o solo pra aparecer no final do vídeo. Pra aparecer? Não coloca essa parte, porque aí vai parecer que eu fico montando o final dos vídeos, entendeu? Tu acha que as pessoas assistem até o final do vídeo? Eu não sei, se vê que nunca teve um comentário sobre isso. Eu realmente não sei se alguém já assistiu até literalmente o último segundo.